Ruth, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 7, assim nos diz a palavra do Senhor. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, e apanhareis espiga atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte em que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós precisamos compreender as maravilhas da Tua lei para sairmos daqui edificados, consolados, confortados. Mas nós sabemos, ó Pai, que isso só é permitido se tiver a ação do Teu Santo Espírito nos convencendo. Faz isso, ó Pai, para a glória do Teu nome. Santo Espírito de Deus, age na vida do Teu povo, para que eles possam perceber como o Senhor tem cuidado de nós, apesar das lutas que podemos passar nesse mundo. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Qual é a sua história? Ou como você tem percebido a história da sua vida nesse mundo caído? Eu lembro quando eu era mais jovem, mais pequeno, sempre minha mãe, meu irmão, meu pai gostava de contar as histórias, aquelas histórias que sempre acaba contando história que não deveria contar. A história quando o menino fazia coisa errada. Mas isso era normal e era interessante, quanto mais eles contavam a história, e analisando até onde eu cheguei agora, percebi como Deus tem guiado os meus passos para a sua própria glória. E é interessante que nós precisamos resgatar essa realidade de perceber aonde nós estamos e como Deus tem agido para a sua própria glória. Isso pelo menos nos livra de duas coisas. Primeiro, pensar que a história da nossa vida não começa em nós mesmos. Quantos jovens, adolescentes, acham que eles surgiram do nada, mas que teve outras pessoas que influenciaram a vida deles até eles chegarem nesse exato momento. A segunda é que a nossa história sempre aponta para uma história maior, que é a história da redenção. E é isso que o livro de Ruth quer tratar. Mostra de uma mulher que aparentemente começa a sua vida um caos, mas Deus está guiando a vida dessa mulher moabita que não adorava a Deus. E esse livro está nas Sagradas Escrituras, porque essa história conta a minha história e a sua história. E é isso que esse capítulo 2 resume aquilo que nós cremos. Assim, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que o Senhor governa a nossa vida usando da sua bondade providencial para nos guiar e nos santificar. É isso que, em resumo, o capítulo 2 quer nos ensinar nessa noite. Que esse Deus, que governa todas as coisas, que por muitas vezes nós professamos que Ele é soberano, Ele nos guia por causa da sua bondade providencial. E essa bondade nos santifica e nos mostra quem Deus é. Nós podemos ver isso por meio de 3 ideias. A primeira ideia está aí dos versículos 1 a 5, que eu intitulei a providência nos guia para o encontro
casual. Creio que, como está no meio do capítulo, no capítulo 2, o contexto se faz necessário. Se você observar o capítulo 1, começa a história de Elimeleque, sabendo que houve fome em Belém, ele sai de Belém e vai para Moabe. E lembre-se, essa saída de Belém para Moabe não significa só ir atrás de um emprego, mas literalmente ele está deixando de adorar o Deus de Israel e indo adorar outros deuses. Por quê? Porque no Antigo Testamento a adoração acontecia em um local específico, a saber, Jerusalém. Então quando Elimeleque sai de Jerusalém, ou sai de Belém e vai para a terra de Moabe, ele está indo, deixando na verdade o único Deus verdadeiro e adorando e servindo agora a outros deuses. E consequentemente, quando ele chega lá e ele faz essa saída, como você pode observar aí no capítulo 1, verso 1, nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com as suas mulheres e seus 2 filhos. Só que quando eles chegam na cidade, quando chega na localidade de Moabe, ele morre os seus 2 filhos, e agora Noemi, a esposa de Elimeleque, juntamente com Orfã e Ruth, estão desesperadas. E o texto nos mostra, no capítulo 1, verso 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, os 2 filhos de Elimeleque, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E agora Noemi está querendo voltar para Belém, porque ela ficou sabendo que Deus visitou Belém, e quando ela volta, as 2, Nora, Orfã e Ruth, querem voltar com ela, e Noemi disse, não, volta para Belém, volta para Moabe. Orfã volta, Ruth segue, e ela faz uma declaração de sua conversão, agora saindo, deixando os seus falsos deuses e seguindo agora o Deus de Noemi, que está aí no capítulo 1, no verso 16, no final do versículo 16, é um texto bem conhecido que diz, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É isso que Ruth fala com Noemi. E aí quando nós chegamos ainda no final do capítulo 1, há uma parte de esperança, porque no final do capítulo 1, o texto nos mostra que Noemi chegou no final, ou no princípio da cega da cevada, ou seja, no momento que estava tendo a grande colheita, Noemi chegou. Ela sai quando estava no momento de profunda fome, e ela chega no momento da primeira planta, ou da primeira colheita. E aí está diante de nós o capítulo 2. O capítulo 2, a narrativa ela é clara, ela é lisa, você consegue compreender, mas eu quero mostrar para os irmãos essa realidade, como Deus usa a sua mão providencial para guiar o seu povo. Porque se vocês observarem, o final do capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte, e assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, e aí, se você pular para o versículo 2 do capítulo 2, você vai ver a continuação. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, e apanharei a espiga atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha. E aí o versículo 1, é como se fosse o autor está dizendo o seguinte, olha, observe o versículo 1, e eu vou dar uma informação para você, e essa ideia depois vai sendo desenrolada. E que ideia é essa? Versículo 1. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Parece uma informação insignificante, mas aqui é o grande ponto da narrativa que vai nos mostrar algo. Por quê? Precisa pelo menos de 2 ideias tiradas do Antigo Testamento para você entender essa passagem.
A primeira é a realidade que Deus usa a lei do levirato para proteger a família. O que significa a lei do levirato? A lei do levirato no Antigo Testamento, está lá em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 9, significa dizer que se regulamenta um casamento de uma pessoa viúva, ou seja, se uma pessoa parente morresse, esse irmão poderia casar com ela. E Deus usou essa lei para preservar as famílias. E não só isso, a segunda lei que está no Antigo Testamento é a lei do resgatador. Um parente mais rico de condição poderia pagar uma fiança para resgatar uma pessoa em uma situação difícil. E aqui está Boaz. Boaz, por 2 vezes aparece no texto, tanto no versículo 1 como no versículo 3, falando que ele era parente de quem? De Elimeleque. O texto, de forma sutil, está nos dando informação que vai fazer toda a diferença para esse livro. Ele diz que esse Elimeleque, ou melhor, Boaz, era um homem de condição. Meus amados irmãos, lembre disso. Ruth não está sabendo disso. Ruth não tem um livro de Ruth para entender isso tudo. O que ela tinha era só a lei, e talvez, como ela era uma estrangeira, talvez ela poderia ter aprendido alguma coisa quando eles estavam sentados à mesa para conversar sobre os feitos de Deus, quando o seu esposo, Malom e Quilion, estavam vivos. Mas Ruth não sabia disso. E aí agora o texto vai mostrar esse encontro inexorado entre Ruth e Boaz. Volte seus olhos para o texto. Observe o versículo 3. Ela se foi. Então Ruth, quando chega em Belém, ela pede para Noemi para ir ao campo. E ao campo fazer o quê? Versículo 2 nos diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanhareis espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Naquela época, existia uma lei no Antigo Testamento que uma parte do canto da plantação não deveria ser colhido para aqueles que não tinham tanta condição financeira pudesse pegar. E ainda assim, dizia que quando eles iam pegar as espigas, e essas espigas caíam no chão, aquelas que ficavam, o colhedor não podia voltar para pegar. Essas espigas ficavam para aquelas pessoas que não tinham tanta condição. Ou seja, Ruth vai para esse campo para pegar as espigas que ficavam à beira do caminho. E aí ela saiu, e quando ela sai, ela entra no campo de quem? O texto nos fala, no versículo 3, ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores, olha a expressão, por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. É interessante que no texto original, nós não conseguimos nem traduzir de uma forma clara. A ideia aqui é que ela foi andando por causalidade. Por causalidade ela entrou aonde? Terra de Boaz. E não esqueça, naquela época não tinha cerca, não tinha nada. Eles iam andando e por causalidade Ruth caiu no campo de Boaz. E não só isso. O texto ainda fala que quando ela caiu no campo de Boaz, versículo 4 diz que eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Observe como o texto ele é dessa forma narrado para chamar a nossa atenção. Essa expressão no original hebraico ele quer dizer eis, que é uma interjeição para que os leitores originais pudessem perceber como Deus estava guiando a vida de Ruth. Por causalidade, ela saiu e entrou no campo de Boaz, e quando Ruth chegou no campo de Boaz, quem apareceu? Boaz.
Deus guiando a vida de Ruth. É interessante, meus amados irmãos, como nós podemos perceber essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quem estava guiando por trás disso tudo os passos de Ruth? O próprio Deus. Mas diante da responsabilidade de Ruth, o que é que ela estava fazendo? Ela foi trabalhar. E Deus agora faz um encontro inexultado entre Ruth e Boaz. E Boaz aqui é aquele que pode ser o resgatador dessa família. John Piper, comentando esse texto, ele nos diz: Ruth sabe que é moabita. De um ponto de vista natural, ela está em grande desvantagem, é estrangeira, não se rende a isto, ela aceita o desafio e sai. Como não israelita, ela não espera de nenhum tratamento especial. A sua resposta à bondade de Boaz é de humildade e de surpresa. Ela sai porque ela sabe que Deus está guiando os seus passos. O livro de Ruth está dentro do contexto do livro dos Juízes. E ela poderia sim acontecer qualquer coisa com uma moabita, uma mulher estrangeira. Mas dentro da responsabilidade de Ruth e confiando na soberania de Deus, Ruth sai e Deus faz, sim, ela se encontrar com o próprio resgatador da família dela. A segunda verdade que o texto nos mostra é que a providência nos guia para uma bondade maravilhosa. A primeira realidade é que Deus nos guia, a providência de Deus nos guia para um encontro inexultado. Mas segundo, que a providência de Deus nos guia para uma bondade maravilhosa. Volte seus olhos para o texto e observe agora a partir do versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém daqui ficará com as minhas servas. Estarás atenta ao campo, e que cegarem a irás após elas. Não dei ordem aos seus servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces? E fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dante não conhecias. O Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth está indo agora, encontra com Boaz, e agora Boaz começa a demonstrar a sua bondade para com Ruth. Lembre-se, no capítulo 1, dos versículos 8 em diante, Noemi pede ou abençoa Ruth, falando que a bondade de Deus seja sobre você, Ruth. Só que Noemi, ela pede ou roga a bondade de Deus para a vida de Ruth, só que ela pede para que ela fique em Moabe. E não pode ela ser abençoada em Moabe, ela precisava ser abençoada em Jerusalém. E agora, com esse encontro, quando Ruth volta a Jerusalém, a Belém, ela agora está sendo abençoada, porque Boaz, de alguma forma, ouviu falar dos feitos que Ruth fez para com Noemi. Consequentemente, ele quer abençoar a vida de Ruth. E nós precisamos tirar todo aquele romancismo que pode ter em nossa mente. Aqui, literalmente, eu não creio que Boaz está com segundas intenções. É bem verdade que, ao longo do desenrolar desse livro, Boaz vai se casar com Ruth. Mas nesse momento eu creio que ainda não. Eu creio que ele está demonstrando a bondade
para com Ruth, simplesmente porque ele ouviu falar daquilo que Ruth fez para com a sua sogra. Eu creio que essa é uma realidade que todos nós precisamos ser mensageiros ou canais de bênção para a vida de outras pessoas. Deus nos abençoa pela sua misericórdia e graça, consequentemente nós devemos fazer o quê? Abençoar a vida de outras pessoas. E eu creio que Boaz está fazendo isso na vida de Ruth. Mas é interessante como é que Ruth, ela recebe, em primeiro lugar, a bondade de Boaz. O texto nos mostra que Ruth diz assim: por que você está me favorecendo tanto, sendo eu estrangeira? Totalmente diferente, por muitas vezes, do nosso pensamento, né? Eu tenho o direito de ser abençoado. Eu mereço ser abençoado. Não, Ruth, ela entende quem ela é, quem ela era, e diz simplesmente: por que, Boaz, você está me favorecendo? Por que você está me abençoando? Ruth é um exemplo de uma mulher que é humilde, que não é reconhecida por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela é no Senhor, e essa talvez é uma característica que nós precisamos entender e saber como povo de Deus, não só para as mulheres, mas também para os homens. Por quê? Porque essa Ruth aqui revelada nesse texto é a Ruth, ou melhor, é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque na Bíblia hebraica, após o livro de Provérbios, quem é que o livro que vem? O livro de Ruth. A Bíblia hebraica é um pouco diferente da nossa língua ou da nossa Bíblia em português. Na Bíblia hebraica, após o livro de Provérbios, quem é que vem? Ruth. E como é que termina o livro de Provérbios? Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Mas não só isso, o próprio texto de Ruth nos mostra que Ruth é uma mulher virtuosa. Você pode ler isso no capítulo 3, versículo 11. Boaz fala para Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 11, diz: agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que é o quê? Mulher virtuosa. Ou seja, a mulher virtuosa que é descrito em Provérbios 31 é Ruth. E Ruth aqui está se mostrando uma mulher que é humilde, que trabalha, que está indo para o trabalho para abençoar a vida de Noemi. Consequentemente, quem está sendo abençoada? A própria Ruth. Deus sempre usa pessoas para nos abençoar. É interessante que hoje pela manhã eu estava em Lajeado e eu mostrei, falando um pouco sobre que por muitas vezes nós não temos um coração grato. Antes de eu vir para a igreja presbiteriana, eu trabalhava numa plantação de igreja no interior do Maranhão, numa cidade chamada Mata Roma, e um contexto de profunda dificuldade e tal, e de repente a igreja enviou um grupo de jovens e de casais para me ajudar a passar um final de semana lá. E nesse dia eu encontrei um casal que ficou meu amigo e até hoje nós somos amigos. E sempre que eu passo por alguma luta, parece que Deus, pela sua providência, toca no coração dos irmãos e eles me ligam naquela mesma hora. Não é para me dar dinheiro, não é para fazer nada por mim, mas simplesmente para orar. E como hoje nós precisamos de pessoas para orar um pelos outros, ou para demonstrar uma bondade de servir uns aos outros. Em um mundo que está valorizando a ideia de ficar isolado, a Bíblia nos mostra que nós precisamos ficar unidos para que juntos possamos receber bondade e dar bondade. E Ruth aqui está sendo abençoada por Boaz, um homem que a primeira palavra que sai da boca dele, que está aí no capítulo 2, verso 5, verso 4, é que o Senhor te abençoe. Quando ele chega no trabalho, ele logo demonstra a sua bênção para a vida de outras pessoas. Ruth, ela não está não está demonstrando bondade para ser aceita,
mas porque ela foi aceita pelo próprio Deus, porque ela foi buscar refúgio no próprio Deus, como está aí no versículo 12: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, teu Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth está indo buscar refúgio no Senhor, consequentemente, Deus está abençoando ela. Essa é uma realidade, irmãos, que nós podemos desfrutar, nos refugiarmos no Senhor, e Ele de forma alguma negará a sua bondade. Mesmo num livro pequeno como esse, no contexto dos juízes, onde cada um fazia segundo aquilo que achava melhor, Deus está usando essa história para mostrar para mim e para você que a história da redenção, ela não falha. Gênesis capítulo 3, verso 15, lá está o proto-evangelho. Vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 2, Deus fala para Abraão que ele vai abençoar a descendência dele por todas as nações. Irmãos, se coloque no contexto daquela época e pense, será que Deus vai abençoar todas as nações? E aí Deus tira essa história, a história de Ruth, para nos mostrar que Ele sim vai abençoar. E aqui há duas realidades entre a providência como mestre, ou como mestra, perdão, e a providência como serva. Ruth está sendo abençoada por Deus, está caminhando, consequentemente a providência está sendo a sua serva. Se você não sabe, talvez o contexto ou o que significa providência, providência é a forma de Deus guiar o seu povo para o seu propósito, para a sua glória. Ele guia os passos do seu povo. Mas diferente de Jonas, que desobedeceu, a providência do Senhor para com a vida de Jonas era como se fosse uma mestra. Deus dá uma ordem para ele ir para um local, ele vai para outro. Consequentemente, Deus começa a colocar várias tempestades. E o texto lá de Jonas capítulo 1 vai mostrando que Jonas vai fugindo. E Deus coloca uma grande tempestade e Jonas diz, tudo isso que está acontecendo foi por causa da minha desobediência. Essa é uma realidade da providência como mestra e a providência como serva. No livro de Ruth, a providência é como uma serva, porque Ruth está caminhando e Deus está guiando os seus passos. No livro de Jonas, a providência foi como uma mestra. Ele estava desobedecendo a Deus e Deus estava cuidando do coração de Jonas para dizer para Jonas, se arrependa, você está no caminho errado. Por fim, o texto nos mostra a última parte, que a providência de Deus, ela nos guia para a santificação. Versículo 18 em diante. Tomou e veio à cidade e viu a sua sogra. Então, aqui está, após o relacionamento, ou após o encontro de Ruth com Boaz, e Boaz alimentar Ruth, dar comida a Ruth, Ruth agora volta para a casa de Noemi, e ela volta com algo bem gordo, vamos dizer assim, o texto diz que ela está com quase uma eva de cevada, mais ou menos 40 quilos de alimento. Era uma jovem forte, imagina, voltar agora para a casa da sua sogra com alimento, para suprir a necessidade da sua sogra. O texto continua, tomou, veio à cidade e viu a sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobreveio, depois de falar-te, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te colheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Observe agora. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é o nosso parente chegado, um dentre os nossos resgatadores. Por favor, volte
a sua Bíblia e observe o capítulo 1 de Ruth. Como é que como é que Noemi está no final do capítulo 1? Versículo 20. Porém, ela lhe disse: não me chamai Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi, por causa da morte do seu esposo e seus 2 filhos, está chegando em Belém e ela prefere ser chamada de como? Mara. Significa o quê? Amargura. Ou seja, o coração de Noemi está com o coração amargurado. Mas olha como é que está o capítulo 2, versículo 19. Ela diz: que o Senhor te abençoe. O Senhor tem usado de benevolência para comigo. E, por favor, grife na sua Bíblia o versículo 20, essa expressão benevolência. Grife aí. Essa palavra benevolência é uma palavra específica que aparece por várias vezes no livro de Ruth. Significa literalmente o amor pactual de Deus para com o seu povo. É a palavra que nos Salmos aparece várias vezes, conhecido como misericórdia, é a palavra hesed, que significa literalmente o amor pactual de Deus para com o seu povo. Ou seja, Noemi, no final do capítulo 1, está dizendo assim: o Senhor Todo-Poderoso me abandonou. Eu não estou vendo a mão do Senhor me guiando. Mas após que Deus guia os passos de Ruth, Ruth se encontra com Boaz, Ruth volta com o suprimento. Como é que Noemi recebe a notícia? O Senhor foi misericordioso comigo. O Senhor foi bondoso comigo. O Senhor fez você a entrar, Ruth, na casa do nosso parente. Ele é o nosso redentor. Literalmente a palavra resgatar, o resgatador, é literalmente a palavra Goel, que significa o nosso resgatador. Deus está cuidando do coração de Noemi, porque ora ela estava amargurada, e agora Deus está guiando o passo de Ruth, e porque Deus está guiando o passo de Ruth, Ruth está abençoando Noemi, por causa de Boaz, o resgatador da família dela. Meus amados irmãos, não deixe nenhum tipo de amargura, porque coisas não acontecem do seu jeito, dominar o seu coração. Noemi não estava percebendo uma mulher ao lado dela, Ruth, mas ela olhou para a circunstância, consequentemente o coração dela ficou amargurado. Mas agora, quando ela percebe a benevolência de Deus para com a vida dela, ela diz: louvado seja o Senhor, porque o Senhor usou todos esses meios para trabalhar no meu coração. A providência nos guia para a santificação, sim. Porque o propósito de Deus não é exclusivamente a nossa felicidade. O propósito de Deus é para que eu e você seja semelhante a Cristo Jesus. E Ele vai usar a providência dEle para trabalhar no meu coração e no meu coração, não para nos dar aquilo que nós queremos, mas para que eu e você sejamos semelhantes a Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu só tenho 2 aplicações para fazer aos irmãos, já de tantas que eu já fiz. A primeira: cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Nosso coração é muito ávido para ser murmurador do que ter um coração grato a Deus. Noemi não teve um coração grato. Não conseguiu perceber o cuidado de Deus. Não conseguiu perceber que Deus estava guiando os seus passos para um propósito maior. Será que você tem percebido a bondade merecida de Deus para com a sua vida? Segundo, qual foi o impacto na vida de Noemi e de Ruth que transformou a vida dessas mulheres? Um resgatador. No nosso contexto, quem é esse resgatador? Boaz. E no meu contexto e no seu contexto,
Cristo Jesus. Ele é o nosso resgatador. É Ele que veio a esse mundo para resgatar a nossa vida do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que veio para esse mundo para nos mostrar quem Ele é e quem nós somos. Será que você tem perdido de vista o seu resgatador, Cristo Jesus? Ele ainda se encontra à disposição. E se você ouviu a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, não endureça seu coração, se renda ao Evangelho, creia em Cristo Jesus, e Ele vai derramar a bondade dEle para com a sua vida. Ou, na verdade, Ele já derramou na cruz do Calvário. Porque o próprio apóstolo Paulo nos diz que Ele nos amou primeiro, mesmo quando nós éramos pecadores. Vamos orar. Senhor, um livro tão curto como esse, tantas verdades sobre a Tua providência guiando o Teu povo. O único, talvez, livro da Bíblia que termina com uma genealogia, mostrando a realidade que o Senhor está ligando as histórias, todas as histórias estão conectadas ao Senhor. Sim, a história começa no momento de crise, mas o narrador, de forma única, mostra como o Senhor tem guiado o teu povo, mesmo no caos. E nós louvamos ao teu nome por isso. Porque o Senhor nos resgatou e o Senhor tem nos mostrado quem o Senhor é, para a glória do teu próprio nome, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a entender o teu cuidado para conosco, independente das situações que nós estamos vivendo. Que venhamos olhar sempre para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Faz isso, ó Deus, para a glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém.